Pessoal, sejam muito bem-vindos aí para mais um vídeo, certo? Agora a gente vai falar de capacitores, tá bom? A parte de capacitores, como eu comentei no outro vídeo, ela vai ser extremamente mais enxuta do que a parte de indutores, tranquilo? Primeiro, porque indutores a gente vai usar aquela comprovação toda, assim, tá bom, não vou parar de usar o termo científica, aquela comprovação toda que eu usei em indutores para transformadores. Capacitores não, a gente só vai usar aqui para capacitores, pelo menos em circuitos 1, então não vou me dedicar tanto. Eu já vou chegar com a fórmula pronta de que a capacitância é igual a permeabilidade, não, a permissividade elétrica, né? Não sei agora, tô dando dúvida agora, vezes a área dividido pela distância, tranquilo? E isso aqui é um capacitor de placas paralelas, tá? Então eu vou ter um capacitor aqui bonitinho, tranquilo? E aqui é a outra placa dele aqui, ok? Bonitinho tá aqui embaixo. Entre essas placas há uma distância aqui Dzinha, tranquilo? A área aqui desse capacitor é A, e o material aqui dentro, que é um material de elétrico, beleza? Ele tem alguma coisa elétrica, que eu não sei, esse Ezinho aqui, tranquilo? Que em suma, quanto maior o meu maior a capacidade de suportar, de agrupar campo elétrico dentro desse material. Tranquilo? Então, se eu aumento esse valor de E, eu aumento a minha capacitância. Se eu aumento a minha área de superfície aqui das minhas placas, eu aumento a minha capacitância. E se eu diminuo essa distância D, eu aumento a minha capacitância. O que é um capacitor? Eu tô falando desse bocado de coisa. O que é um capacitor? Capacitor, certo? É um elemento de circuito que, acumulando-se cargas nessa placa aqui, então essa carga aqui, vamos supor que aqui vai acumular cargas positivas, vai repelir as cargas positivas aqui desse lado, beleza? E aqui vão se acumular cargas negativas, que são o completo oposto. Um capacitor em equilíbrio é o capacitor que tem uma determinada quantidade de cargas positivas aqui, e essa mesma quantidade de cargas que tem aqui positivas, ele tem aqui, sendo que em cargas negativas. Então, a gente diz que um capacitor tem uma determinada quantidade de carga Q acumulada, sabendo que essa carga Q é positiva de um lado e tem essa mesma quantidade de carga Q negativa do outro lado. Mas a gente só chama capacitor está carregado com, por exemplo, 3 coulomb, que já é uma quantidade absurda de carga. 3 coulomb é muita carga mesmo, tá bom? Então, o que é a medida de capacitância? A medida de capacitância é a quantidade de carga que eu consigo acumular por unidade de tensão. Se eu tenho, por exemplo, aqui 1 volt, a quantidade de carga que eu consigo acumular é proporcional à tensão pela capacitância. Ou seja, se aqui eu tenho 1 volt e aqui é 1 Faraday, Faraday na verdade com F maiúsculo, então aqui eu vou ter 1 coulomb acumulado. Se agora eu tenho aqui 2 Faradays, então para 1 volt eu vou ter 2 coulombs acumulados de carga. Tranquilo? Mas, obviamente, a gente não está interessado nessa análise aqui. A gente está interessado, né, já que a gente está lidando com circuitos elétricos, a gente está interessado com análise tensão versus corrente. Então, o que acontece aqui, se eu derivar tudo no tempo, se eu pego aqui e faço dt, e pego aqui e derivo no tempo dt, beleza? Perceba que a capacitância é uma característica somente da estrutura. Ele depende do epsilon, que é do material aqui, de elétrico, ele depende da área construída aqui, do capacitor, e depende da distância entre as placas. Então, isso aqui não vai variar com o tempo. Isso aqui variaria com o espaço, com os parâmetros do espaço, mas não com os parâmetros do tempo. Então, esse C aqui pode sair da derivada. Então, eu vou ter que dq, dt, é igual a C vezes dv, dt. Ora, a gente já sabe quem é dq dt, né? É igual a corrente. Então, o comportamento tensão versus corrente do capacitor vai ser da seguinte forma. I de t é igual a C dv de t, dt. Se você lembrar lá do indutor do último vídeo, a gente tinha que V de t é igual a L d I de t dt. Perceba que é um comportamento análogo. É como se, entre aspas, né? Como se eu fosse, se eu pegasse aqui na verdade agora e derivasse do outro lado, é como se eu tivesse o indutor sendo o inverso do capacitor. Entre aspas, tá? São materiais diferentes, trabalham com princípios físicos diferentes, tá? O indutor armazena energia em campo elétrico e o capacitor vai armazenar energia em campo... troquei. O indutor armazena energia em campo magnético e o capacitor vai armazenar energia em campo elétrico. Ou seja, quanto maior a quantidade de campo elétrico aqui, pela lógica, certo? Quanto maior a densidade de campo elétrico que eu tenho aqui dentro, maior a energia acumulada nesse campo elétrico. Beleza? Seguinte. Então, vamos fazer algumas... vamos assumir alguns fatos aqui com capacitores, beleza? Primeiro, se eu tiver, e eu vou seguir uma linha bem parecida, vocês vão ver que é algo bastante dual. É dual o comportamento de indutores e capacitores, beleza? Se eu tiver aqui uma função da corrente no tempo, beleza? Em função do tempo, beleza? E eu tiver uma variação integral da corrente, ou seja, uma variação instantânea da corrente. Vamos supor que a corrente vai variar aqui, essa variação ocorre no tempo t0. Tranquilo? Se a gente for calcular quem é a corrente em função, a tensão em função da corrente, né? A gente vai passar esse t para cá, vai dividir por esse c, a gente vai ter que v de t é igual a integral de 0 é integral de I de t, tranquilo, dt, dividido por c. A capacitância aqui vai passar dividindo. Se eu quiser deixar isso a integral definida, então vai ser que v de t vai ser a integral de 0 a t, tranquilo, 1 sobre c aqui, né, vai estar fora, de I de t, dt, mais o v0, tranquilo. Se eu colocasse nesse gráfico, isso por simplicidade eu vou dizer que o v0 era igual a 0. Se eu colocar nesse gráfico aqui tensão agora,
versus o tempo, desse intervalo aqui até esse intervalo aqui, como eu não tenho nenhuma área debaixo do meu gráfico da corrente, a área é zero, então a minha integral aqui também vai ser zero, que é como se eu estivesse calculando aqui do tempo zero até o tempo t. Então, do tempo t entre zero e t0, intervalo aberto, a minha tensão aqui vai ser zero. Minha tensão, v de t aqui, é igual a zero. A partir do tempo t0, eu já tenho uma tensão aplicada. Sendo que perceba, essa tensão aplicada, a área debaixo dela, quando t tende para t0 pela direita, ou seja, quando tende para t0 para cá, essa área continua sendo zero, porque é uma altura v finita versus um intervalo infinitesimal de tempo. Então, esse intervalo infinitesimal, o valor dele é zero. Beleza? O valor limite dele é zero, que é o que a gente espera de um intervalo infinitesimal. Então, essa área é zero. Então, essa área, ela vai aumentando meio que assim, ó, como se fosse uma rampa. Tranquilo? Se agora essa minha função da corrente não for um degrau, mas sim um pulso, beleza? E tiver o seu tempo de zero aqui em T1, então em T1, a derivada não vai ter mais área aqui debaixo dessa curva e a minha função da tensão passa a ser dessa forma aqui, passa a ser constante. Ou seja, em outras palavras, a minha função aqui da tensão, a minha função aqui do capacitor, ele aguenta derivadas infinitas, ele aguenta descontinuidade de corrente, tá bom? Ele aguenta valores altíssimos de corrente, ou variações instantâneas de corrente, essa é a palavra que eu estava procurando, beleza? A gente pode ver aqui, mas se a gente tentar dar uma variação, uma descontinuidade de tensão, isso vai dar ruim, porque olha o que acontece, se a gente der essa descontinuidade de tensão, a derivada dessa descontinuidade aqui é um impulso, então a gente vai ter um impulso de corrente, a gente vai ter um valor aqui que era zero, um impulso, e vai continuar sendo zero depois, porque aqui é constante e aqui é constante. Então, o que seria? Geralmente, né, eu gosto de escrever a variação instantânea de corrente dessa forma. Mas geralmente, o que seria a variação instantânea de tensão, perdão, no capacitor? Seria isso aqui. É como se eu tivesse um capacitor em aberto e eu curto-circuito ele. Então a tensão do capacitor era tal, tranquilo? Quando eu curto-circuitar, essa tensão vai instantaneamente para zero. E aí o que acontece? Quando essa tensão vai instantaneamente para zero, essa corrente vai a infinito, tranquilo? Que outro elemento de circuito eu não posso curto-circuitar? A fonte de tensão. Justamente, se eu curto-circuito a fonte de tensão, eu estou fazendo com que a minha corrente circulando a fonte de tensão vai para infinito, beleza? Então, a gente viu isso no indutor, a gente viu isso no capacitor, a gente vai ver que os dois têm um comportamento extremamente análogo nesse sentido. Um capacitor é análogo a uma fonte de tensão e um indutor é análogo a uma fonte de corrente. A gente vai ver isso quando a gente estiver lidando com circuitos de segunda ordem, tranquilo? A gente vai ver isso, ok? Então, um capacitor aceita variações instantâneas de corrente, mas não aceita variações instantâneas de tensão, tá? Isso é extremamente importante, é um fator extremamente importante quando a gente estiver lidando com circuitos de primeira ordem e segunda ordem, esse comportamento é fundamental, ok? Uma coisa importante também a se notar é o seguinte, se eu tiver uma tensão constante no meu capacitor, o que isso significa? Se a minha tensão está constante, significa que eu não tenho variação de carga, então minha carga está constante. Se a minha carga está constante, ou seja, meu dq dt é igual a zero, eu não tenho corrente circulando. Na prática, o que significa corrente circulando? Vamos ter esse exemplo aqui. A gente sabe que a corrente é um fluxo de cargas positivas, a corrente, pelo menos, que a gente convenciona aqui. A corrente real mesmo que acontece é o fluxo de cargas negativas no sentido contrário. Então, para facilitar a vida da gente considera que a corrente é um fluxo de cargas positivas, tranquilo? Então, se eu tenho um fluxo de cargas positivas para cá, e um fluxo de cargas positivas saindo daqui, então eu tenho um acúmulo de carga positiva aqui, beleza? Um acúmulo de carga negativa aqui, tranquilo? E, dessa forma, o meu campo elétrico se adensa. Se o meu campo elétrico se adensa, a minha tensão, a minha diferença de potencial também se adensa. Se eu não tenho uma corrente circulando aqui, significa que eu não tenho um acúmulo a mais de carga, beleza? E eu não tenho uma corrente circulando nesse sentido, tá? E eu não tenho a magnitude do meu campo elétrico fica constante e, portanto, eu não tenho uma variação de tensão. Eu não tenho uma variação de carga. Se agora a minha corrente estiver movendo nesse sentido para cá, eu estou tirando cargas positivas daqui, beleza? Estou apagando cargas positivas daqui e vou estar colocando aqui. Essas cargas positivas que vão chegar aqui, elas vão neutralizar as cargas positivas que estão vindo para cá, vão neutralizar as cargas negativas. De forma que, se eu estou diminuindo a quantidade de cargas acumuladas aqui, a quantidade de cargas negativas acumuladas e positivas, eu estou diminuindo a intensidade do meu campo elétrico aqui dentro. Se eu estou diminuindo a intensidade do meu campo elétrico, então eu estou diminuindo a tensão. Então, se eu tenho uma derivada negativa, eu estou pegando cargas positivas aqui jogando nas minhas cargas negativas. Basicamente, é isso que significa. E se eu não tenho corrente nenhuma, a minha tensão fica constante. Eu não tenho variação de carga. Tranquilo? Se a gente quiser calcular agora a potência no capacitor, é a coisa mais fácil do mundo. Potência, a gente sabe que é tensão versus corrente. Então, a gente sabe que a corrente no capacitor é dada por. Então, a gente vai ter que a potência vai ser igual a tensão vezes corrente. Corrente é igual a C dV dt. Então, a potência no capacitor pode ser descrita da seguinte forma. Isso vai ser igual a C vezes V vezes V' de T. dV dt. dV dt. Tranquilo? A gente pode também achar a potência no capacitor em função da corrente. O que eu não vou fazer porque
dá um trabalho desnecessário, é só pegar a parte da integral, tranquilo? Sem dificuldade nenhuma, sem muita dor de cabeça. Mas o que eu estou interessado em fazer aqui é calcular a energia acumulada no capacitor, certo? Energia, a gente sabe que a potência é igual à derivada da energia em função do tempo, ou seja, a taxa de variação da energia, ok? Dessa forma, a gente pode dizer que a energia é igual à integral de P dt. Se eu quiser deixar isso indeterminado, a gente vai ter que a energia final, né, o ΔF, a energia só se calcula em delta, tá? Nem que seja do zero ao F, a energia é variação de energia. A gente nunca mede energia absoluta. É sempre a variação de energia. Então, ΔF, W, energia final, menos a energia inicial, ou seja, o ΔW, é igual à integral do tempo inicial até o tempo final de P de T dt. Quem é esse P de T dt? A gente sabe, então, que eu vou chamar ΔF é igual à integral, tempo inicial, tempo final, certo? Da capacitância, vezes a tensão, vezes dV dt, vezes dt. Então, vezes dt. Então, isso aqui eu posso cortar com isso aqui, beleza? E isso aqui vai ficar igual a integral de TI até TF, o C é constante, não sai, de V, dV. Então, eu transformei aqui o termo aqui integrador, né, o termo infinitesimal, eu tenho que transformar também aqui os limites de integração. Então, eu vou ter uma tensão associada a TI e uma tensão associada a TF. Isso aqui vai ficar igual a C vezes V dV, V inicial, que é a tensão em TI, e V final, que é a tensão em TF. Tranquilo? Então, isso aqui vai ser igual a C vezes V ao quadrado sobre 2, indo de VI até VF. Ok? Então, isso aqui vai ficar C sobre 2. Na verdade, eu vou colocar aqui embaixo. Então, vai ter que a energia final menos a energia inicial é igual a C sobre 2 vezes a tensão final ao quadrado menos a tensão inicial ao quadrado. Tranquilo? Do mesmo jeito que a gente tinha indutor, a gente vai ter aqui. Se eu tiver um capacitor, tranquilo, a quantidade de campo elétrico está diretamente relacionada à quantidade de carga, ok? E a quantidade de carga está diretamente relacionada à tensão pela capacitância. Então, se eu tenho uma determinada tensão aqui, por exemplo, 10 volts, ok? E depois de um tempo eu vou ter uma determinada tensão aqui, 15 volts, por mais que a polaridade esteja trocada, o que depende é a intensidade do campo, não a direção do campo. Se eu tiver uma intensidade muito maior no tempo final do que no tempo inicial, mesmo que a direção esteja trocada, eu vou ter mais energia acumulada. Isso a gente vai ver aqui, ó. O V final é menos 15, beleza? Aqui eu estou medindo a tensão aqui, V. O V final é menos 15, mas aqui menos 15 ao quadrado é 15 ao quadrado, beleza? Menos V inicial, que é mais 10. Então, a energia acumulada no meu campo magnético, no meu campo elétrico, perdão, ela depende só da magnitude, não da direção do campo elétrico e nem da direção da tensão, nem da polaridade da tensão, portanto, certo? E, mesma coisa, comparação com o resistor, no resistor, eu só poderia ter isso aqui positivo ou igual a zero. No capacitor, não, eu posso ter isso aqui positivo, igual a zero ou negativo. Então, significa que esse cara aqui, ele não consome energia, ele armazena energia. Consumir energia é pegar energia e fazer uma transformação irreversível, no caso do indutor. Pega energia elétrica e transformar em energia térmica, na forma de calor. Capacitor, ele vai pegar energia elétrica e vai transformar em campo elétrico armazenado. Campo elétrico armazenado. Eu tenho um campo elétrico aqui dentro dos consultores, beleza? Mas ele é um campo elétrico que varia. Aqui é um campo elétrico estático, armazenado. Tranquilo? Mas esse campo aqui também é estático. Então a gente poderia considerar os condutores como mini capacitores. Mas não, isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso, pelo amor de Deus, tá? O capacitor aqui que a gente tá falando é esse cara aqui. Então, ele está armazenando energia em forma de campo elétrico. E depois é só destransformar essa energia em campo elétrico de volta, que esse delta aqui vai ficar negativo. Então, se esse delta for positivo, ele está armazenando energia. Se esse delta for negativo, ele está consumindo energia. Se eu agora tiver, por um acaso, se eu tiver aqui que esse cara é 10 volts na polaridade contrária, beleza? Então, obviamente que ele sai de 10 e para chegar aqui ele não chegou instantaneamente. Ele passou pelo zero e depois ele foi para menos 10. Então, perceba que quando esse cara estava saindo de 10 volts para zero, ele estava fornecendo energia para o circuito. Mas quando esse cara deixou de ser 10 volts para zero e passou a ser de 0 para menos 10, olha o que aconteceu. Para esse cara deixar de ser 10 volts para zero, então a corrente estava saindo nesse sentido. Então estava entrando nesse cara aqui. Perceba que a corrente estava saindo negativo e estava entrando pelo positivo. Tranquilo? Sendo que agora ele continua indo de 0 a menos 10, então a corrente continua aí dessa polaridade aqui. Nesse sentido aqui. Mas a tensão mudou. A tensão está saindo daqui. Agora a corrente deixou de entrar no negativo e sair pro positivo, e agora está entrando no positivo e saindo no negativo. Então, nesse intervalo aqui de 0 a menos 10, ele passou a consumir. E como a tensão chegou no mesmo patamar de antes, só com a polaridade trocada, então a mesma quantidade de energia que ele forneceu nesse primeiro tempo, ele consumiu no segundo. Então, o ΔT, o ΔE, a variação de energia, foi 0. Porque, no fim, ele forneceu, mas depois consumiu de novo. Então, o trabalho realizado, entre aspas, aqui, para destransformar a energia elétrica em energia de campo elétrico, em energia elétrica, e depois retransformar essa energia elétrica em energia de campo elétrico, o trabalho líquido foi 0. A energia gasta líquida foi 0, beleza? Tá bom, falamos de capacitores, falamos do comportamento da energia, e agora a gente vai falar de algo muito importante também, que é a associação de capacitores. A gente começou no indutor falando de capacitores em série. A gente sabe, né, eu já falei algumas vezes, que o capacitor tem um comportamento dual,
ao do indutor. Então, ao invés de começar falando de série, eu vou começar falando de paralelo, que é o dual de série, beleza? Então, dual de série, ó, que cacofonia bonita. Então, aqui eu vou ter um capacitor, certo? E aqui outro capacitor em paralelo, e aqui outro capacitor em paralelo, beleza? Eu vou chamar aqui de C1, vou chamar aqui de C2, e chamar aqui de C3. Aqui eu vou ter uma mesma queda de tensão, já que estão em paralelo, beleza? E aqui eu vou ter uma corrente entrando. E aqui vai ser I1, aqui vai ser I2, e aqui vai ser I3. Ok? Então vamos lá. A gente sabe que a capacitância é I1 igual a C, perdão, o comportamento corrente versus tensão do capacitor é I igual a C dV dt. Ok? E a gente sabe que essa corrente aqui é I, pela lei de Kirchhoff das correntes, é igual a I1 mais I2 mais I3. Tranquilo? E olha o que acontece. Então, para respeitar a lei de Kirchhoff das correntes, eu vou ter que I é igual a I1. Quem é I1? É essa corrente chegando aqui. Essa corrente chegando aqui é C1 vezes dV dt. Mais I2, que é C2 vezes dV dt. Mais C3, mais I3, perdão, que é C3 vezes dV dt. Ok? Colocando dV dt em evidência, eu vou ter que I é igual a C1 mais C2 mais C3 dV dt. Logo, a minha capacitância equivalente é igual a C1 mais C2 mais C3. E se eu tivesse mais capacitores aqui em paralelo, então isso aqui seria a quantidade de N capacitores que eu teria em paralelo. Então, a capacidade equivalente. Faz sentido? Faz. Por quê? Veja, a gente tem que Q é igual a C vezes V. Tranquilo? Perceba que essa corrente aqui é a soma da corrente nesse cara e nesse cara. Beleza? E a corrente é a variação de carga, dQ dt. Ok? Se eu aumento a quantidade de carga que está entrando, é como se eu tivesse, para uma mesma queda de tensão, perceba que essa queda de tensão aqui é a mesma em todos. Se eu tenho uma queda de tensão, e nesse cara tem uma corrente aqui, nesse cara tem uma corrente outra, e a corrente aqui é a soma dessas correntes, então é como se eu estivesse aumentando a quantidade de carga entrando para uma mesma queda de tensão. Então é como se eu estivesse aumentando a minha capacitância. Se para uma queda de tensão e para uma determinada capacitância eu tenho uma determinada quantidade de carga, e agora eu tenho uma quantidade de carga maior e a minha tensão se manteve constante, é como se eu estivesse aumentando a capacitância. É como se eu tivesse um capacitor com a capacidade de acumular mais carga para a mesma determinada quantidade de tensão. Então, é natural que em paralelo a minha capacitância aumente. Se eu tiver uma cacetada de capacitores em paralelo, beleza? E essa capacitância tender para infinito, é como se eu tivesse uma quantidade absurda de corrente entrando por aqui para essa tensão, beleza? Já que eu tenho que acumular mais carga, tá bom? Então faz sentido. Se agora eu tiver capacitores em série, então eu tenho esse boneco aqui, esse aqui e esse aqui, de novo eu vou aumentar mais quando eu tiver na situação geral. Então aqui vai ser C1, aqui vai ser C2, e aqui vai ser C3. E eu tenho uma corrente passando por aqui, uma corrente passando por aqui, uma corrente passando por aqui. Essa é a mesma corrente I, tranquilo? E aqui eu vou ter uma tensão V1, aqui eu vou ter uma tensão V2, e aqui eu vou ter uma tensão V3, e pela lei de Kirchhoff das tensões, essa tensão V aqui, desses terminais, tem que ser igual a V1 mais V2 mais V3, né? Deixa eu apagar esse aqui, V1. Pronto. E como o operador derivada é um operador linear, então V' é igual a V1' mais V2' mais V3'. Ora, repare bem, a tensão aqui, eu vou dizer que a equação desse capacitor é I igual a C1 vezes dV1 dt. I também é igual a C2 vezes dV2 dt. E, por fim, também é igual a C3 vezes dV3 dt. Tranquilo? E é igual a esses três aí. Ok? Se eu colocar o C1 aqui para baixo e jogar aqui nessa equação, eu vou ter o seguinte. V' tem que ser igual a I dividido por C1 mais I dividido por C2, tá? V1 aqui linha é igual a I dividido por C1. V2 aqui é igual a I dividido por C2, mais V3 linha aqui, que é I dividido por C3. Tranquilo? E quem é o V'? É igual a I dividido por C equivalente. Logo, 1 sobre C equivalente, né? Tirando todos esses aqui, já que eles são fatores comuns, isso aqui vai ficar 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Ok? Então, de maneira geral, C equivalente, nesse caso aqui, vai ser igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. E se eu tiver vários em série, então mais aí até 1 sobre Cn, que são quantos capacitores tiver em série, elevado a menos 1. Ok? Faz sentido que a capacitância em série diminua? Faz. Por quê? Para uma mesma corrente, eu estou precisando de muito mais tensão agora. É a tensão desse para essa corrente, mais a tensão desse para essa corrente, mais a tensão desse para essa corrente. Então, para uma mesma carga sendo transmitida, eu estou precisando de uma quantidade muito maior de tensão. Logo, para essa mesma quantidade de carga, eu diminuo, e uma tensão muito grande, eu diminuo minha capacitância. Ou, em outras palavras, é como se eu tivesse Q sobre C igual a V. Beleza? A minha quantidade de carga se mantém constante. Se eu estou aumentando muito o meu V, significa que eu estou diminuindo o meu C. Tranquilo? Para poder pegar essa mesma quantidade de carga. Tá bom? Então, sim, faz sentido que quando eu estiver em paralelo, em série, a minha capacitância equivalente seja menor, a diminua. É como se eu estivesse diminuindo a minha capacidade de acumular carga
como se eu tivesse um capacitor com uma capacidade menor de acumular carga do que os meus capacitores originais, tá bom? Pessoal, então, basicamente é isso. Tudo que eu tinha para falar sobre capacitores e indutores, tranquilo? A partir de agora, tudo vai ser aplicado aos circuitos, beleza? Eu não vou falar mais nada dessa parte teórica de campo elétrico, campo magnético, nada. Nada, beleza? Tudo que for relacionado a circuito de primeira ordem, certo? Que eu vou ajudar a resolver alguns, tá? Circuito de primeira ordem. Na parte das questões. No vídeo seguinte, eu vou falar de circuitos RL e circuitos RC, que são circuitos de primeira ordem, tá bom? No vídeo depois desse, eu vou falar aí de circuitos de segunda ordem, tranquilo? E das suas respostas, o que ela significa, tá bom? Eu não vou fazer um apanhado mais de resumo de C2, de cálculo 4, porque eu já fiz nos 2 primeiros vídeos. Então, deem uma olhada lá se vocês tiverem com dúvida na parte de cálculo 4, da parte de EDO homogênea e EDO não homogênea com termo constante, para vocês relembrarem o que cada coisa significa, tá bom? É isso, muito obrigado e até um próximo vídeo.